Recentemente, o deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná, escreveu um artigo em defesa da importação de médicos cubanos pelo Brasil. Para ele, há preconceito e corporativismo no debate sobre o assunto. Pois a verdade é que, neste instante, o Brasil precisa de quase 170 mil médicos para atender a população, sobretudo nas áreas mais carentes. Eu sou Paulo José Cunha e recebo o deputado Zeca Dirceu nesta edição do Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, por que o senhor fala de corporativismo? O senhor acha que os médicos, nesse momento, estão querendo fazer aí uma reserva de mercado? Que do ponto de vista deles é legítima. Acho que nós não temos que polemizar com os médicos. Eu acho que o Congresso, a Câmara dos Deputados, o governo federal, o país tem que resolver os seus dilemas. E um dos dilemas, um fato que existe, é que o Brasil tem uma quantidade muito pequena de médicos para o tamanho das necessidades que a população apresenta e pelo próprio formato do Sistema Único de Saúde. Isso tem que ser resolvido e não pode ser resolvido se pautando por defesa que categorias façam de uma ou outra situação que lhe é peculiar. Então, eu acho que é um direito dos médicos se mobilizarem, eles precisam ser ouvidos, precisam ser respeitados, mas é um dever nosso fazer avançar, né, e criar situações no país em que a população tenha mais médicos à sua disposição. Eu acho que trazer médicos não só de Cuba, é importante dizer isso, acho que não tem que se fazer distinção de país, né, se trazer médicos estrangeiros, como da Espanha, de Portugal e até mesmo de Cuba, é algo viável, né, totalmente factível, principalmente pelos critérios que o governo federal apresentou. O médico viria trabalhar única e exclusivamente aonde o médico brasileiro há anos ou até há décadas se recusa a trabalhar. Porque há um problema estrutural nisso daí, né? Quer dizer, esses médicos se formam, na maioria, nos grandes centros e permanecem nesses grandes centros, numa concentração brutal. Eu estava lendo o seu artigo aqui e estava vendo um número que me impressionou. Dos 371 mil médicos brasileiros, 371 mil, 260 mil estão nas regiões Sul e Sudeste. O estado do Maranhão, 2/3, mais de 2/3. O estado do Maranhão tem apenas 0,5, meio médico seria, para cada 1.000 habitantes. A média do Brasil, que já é uma média baixa, é de 2,5 médicos para cada 1.000 habitantes. Mas países vizinhos, como a Argentina, tem muito mais médicos do que o Brasil. Países como Cuba tem 6 médicos para cada 1.000 habitantes. E ter médicos estrangeiros trabalhando no país, é importante a gente salientar isso, não é nada novo no mundo. Pelo mundo afora, isso já é utilizado há muitas décadas. A Inglaterra tem 40% de médicos estrangeiros. O Canadá tem 30% de médicos estrangeiros. Então, o Brasil não está fazendo nada inusitado, nada anormal, né? É uma decisão que eu considero natural, necessária e que já deveria ser tomada há muito tempo e que vai ser feita com critérios, né? E o critério de colocar esses médicos onde os brasileiros não querem trabalhar já há muitos anos é um critério bastante razoável. Eu sou do Sul, sou do Paraná, né? E mesmo no Paraná e no Sul, que está concentrada a maioria dos médicos, como essa pesquisa mostrou, nós temos municípios com 2, 3, 5, 10 mil habitantes que têm muita dificuldade de ter médicos. Imagina isso no Nordeste, o senhor citou o Maranhão aí, mas se a gente pensar... Eu não conheço a realidade, mas imagino que deve ser dramática. Deve ser dramática. Eu, antes de ser deputado... Tem áreas onde a situação é muito pior. O senhor está falando do Maranhão, 0,5%. Há regiões do Nordeste que tem 0% de médico. 0%. Eu, antes de ser deputado federal, Paulo, fui prefeito por 2 vezes. E eu fui prefeito de um município de 20 mil habitantes, do sul do país, no Paraná, e encontrei enormes dificuldades para ter médicos em quantidade suficiente. Era algo agoniante, porque o município tinha dinheiro, eu tinha a percepção da necessidade, tinha vontade política em fazer e não conseguia porque os médicos se recusavam a trabalhar lá, por motivos os mais diversos, muitas vezes de questões pessoais, culturais, que eu acho que precisam ser respeitadas, mas que tem que se buscar novas soluções. Ora, deputado, como é que o senhor avalia essas iniciativas de conseguir enviar esses médicos para o interior? Como recentemente o próprio governo tentou, dando um salário inicial bastante atraente, né? Mas, e mesmo assim não conseguiu encaminhar uma solução suficiente para pelo menos começar a tentar dar uma solução para esse assunto. O avanço do Ministério da Saúde nessa questão não foi dentro do que se esperava, mas ele ocorreu. No primeiro ano foram 200, 300 médicos, né? Já no segundo ano foi em torno de 1.200, 1.500 médicos, que é algo novo, mas é insuficiente para o tamanho da demanda que tem. Só no programa Saúde da Família, há 6 mil médicos... retorno disso? Quer dizer, esses médicos se fixaram se ou fixaram, eles retornaram? Não, se fixaram até porque foram por sua única e exclusiva vontade, se habilitaram dentro de um edital, como os municípios também abriram vagas.
Mas só nesse programa, né, quando foi levantada a demanda do Saúde da Família, apareceu municípios interessados em abrir 6 mil vagas. Só nesse programa e nesse movimento. Muitos municípios não se habilitaram, não sabiam que tinha essa opção. E mesmo assim, só 1.200, 1.500 médicos se interessaram nesse segundo ano de programa, né? Então, acredito que a vinda de médicos é algo benéfico ao país. A população mesmo percebe que há poucos médicos, tanto é que tem as filas, tem as demoras. E nós não estamos falando, Paulo, de casos complexos, de altas especialidades, de grandes cirurgias. É o atendimento básico. A mãe muitas vezes está com o filho doente, com febre, não consegue em tempo hábil ter uma consulta num posto de saúde para pegar um medicamento e resolver a febre do filho ou de um recém-nascido. Isso é inaceitável, então tem que mudar. Eu defendo que, além disso, se continue criando novos cursos de medicina no Brasil, né? O Brasil tem uma dificuldade de criar novos cursos de medicina. Claro que tem que ter critério, tem que ter qualidade, mas o governo federal precisa avançar mais também nessa área. E descentralizar nos últimos anos deixou a desejar. A localização desses cursos também. Também. E a concentração, mesmo descentralizando, ela vai continuar existindo, porque não tem como obrigar o médico a trabalhar, né? Nas universidades públicas, pode-se criar critérios, né, para que os médicos, depois de formados, até por ser uma instituição pública, tenham algum tipo de obrigação de trabalhar no interior, mas ela nunca vai ser definitiva, ela vai ser temporária. Então, ter mais médicos em abundância, em quantidade suficiente, é sempre a melhor solução. Deputado, como é que o senhor analisa uma ideia que já foi corporificada em vários projetos que estão em tramitação, tanto aqui quanto no Senado, no sentido de fazer com que o médico recém-formado, vá passar obrigatoriamente 1 ano, 2 anos numa cidade do interior, a partir de um leque aí de cidades oferecidas a ele escolhe uma delas e ele fica lá. Que resolveria de alguma forma, ajudaria, por exemplo, no sentido de ele devolver ao Estado o que foi investido na formação dele e, ao mesmo tempo, contribuiria para reduzir esse déficit que a gente está tratando aqui. Eu acho que é uma boa ideia, Paulo. Inclusive, vou começar a acompanhar e me dedicar mais a ela aqui. Já tomei conhecimento que tem alguns projetos de lei que tratam desse tema. Eu acho que toda iniciativa que houver, seja com bolsas, como o governo federal tem fazendo, para quem se recém-forma e quer, por sua vontade, trabalhar no interior, né? Seja através de mecanismos obrigatórios, né, que seriam criados daqui para frente. Então, nós vamos ter resultados daqui 5, 6 anos, quando se formarem os primeiros médicos nesse mecanismo, né? Seja com a vinda de médicos estrangeiros, né? Seja com a criação de novos cursos de medicina. Esse conjunto de ações, elas são necessárias e elas vão dar um resultado, algumas no curto prazo, como é o caso de habilitar e autorizar médicos estrangeiros a trabalhar no país, outras no médio prazo, como o Ministério da Saúde já tem feito com as bolsas, e outras no longo prazo, que é a criação de novos cursos. Um médico leva 6, 8, 9 anos para ser formado, ou até a obrigatoriedade de quem estudar em escola pública depois ter que trabalhar no interior ou em determinado local. Os problemas não são só no interior. A periferia das grandes cidades vive também o mesmo dilema das pequenos municípios. Pois é, porque eu me lembro, lendo a justificativa de um projeto desses, não me lembro se foi de iniciativa do senador Cristóvão Buarque, me parece que sim. Ele fala o seguinte, que na maioria das vezes esses médicos vão para o interior, recém-formados, terminam arranjando uma namorada, terminam gostando da cidade, terminam se afeiçoando à população que ele atende, terminam constituindo família e se fixando lá, o que seria uma solução definitiva para esse problema. Acho que nós temos uma questão cultural, né, que vai muito nesse aspecto. Muitas vezes a pessoa é da grande cidade, está habituada com a grande cidade, não sabe o quanto que é bom viver no interior. Eu sou caipira do interior, nasci no interior, sempre vivi numa pequena cidade, vivo até hoje. Eu sou muito feliz e acho que é bastante prazeroso. Mas às vezes a pessoa não conhece e tem essa dificuldade. Mas eu acho que não é só isso, viu, Paulo? Nós temos um problema que é de quantidade. E aí a comparação do Brasil com os outros países do mundo. A grande maioria dos países vizinhos, inclusive aqui, países menores, mais pobres da América Latina, o número de médicos é superior ao número do Brasil. O maior exemplo é a Argentina. Então, nós não podemos, deixar de considerar esse fator. Tem poucos médicos para muita gente e para um sistema único de saúde que é gratuito, que é muito amplo, que eu acho que agrava ainda mais o problema. Deputado, só para a gente encerrar, os que combatem a vinda dos médicos estrangeiros alegam, eles vão ter dificuldades com a língua, eles vão ter dificuldades de adaptação, são culturas radicalmente diferentes. O senhor defende que esses médicos passem por uma espécie assim de estágio no Brasil antes de entrar em atuação?
Eu defendo que eles se sujeitem, e eles vão se sujeitar à legislação brasileira, né? Qualquer atitude deles estará sujeita à nossa lei, passível de punições, de proibição, inclusive, de atuar e de clinicar no país, né? O Revalida, que é muito reivindicado pelos médicos, é uma avaliação que os próprios médicos brasileiros se recusam a fazer, porque é impossível de passar. Em alguns debates aqui na Câmara, com classes e organizações médicas, nós já propusemos isso. Vamos colocar todos os médicos do país para fazer o Revalida, vamos ver a média que vai sair, vai ser uma média muito baixa, porque o teste ele é quase impossível, e aí a partir daquela média vamos habilitar os médicos estrangeiros. Ninguém quis. Então eles querem que só o médico de outro país se sujeite a um teste que é impossível e não querem que os brasileiros se sujeitem a esses testes. Eu acho desnecessário se passar pelo Revalida, mas é claro, tem que se buscar universidades conceituadas, o governo na hora de habilitar tem que se estabelecer alguns critérios, e esse critério de que o médico só vai poder trabalhar e temporariamente, única e exclusivamente, aonde o brasileiro se recusar a trabalhar, eu acho que já é um bom critério, eu acho que já vai trazer médicos do interior e vai melhorar os nossos índices de saúde, não que nós não tenhamos outros problemas. Nós precisamos estruturar melhor, equipar, né, construir, ter infraestrutura, mas para a atenção básica, o médico ele já faz uma grande diferença. Deputado Zeca Dirceu, do PT do Paraná. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço, Paulo. Um abraço a todos. Você de casa, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.